10.0 via MySQLDB e Oracle 10G. É interessante, isso aqui foi uma tradução que eu fiz da documentação. Inclusive eu tenho essa documentação no meu site que eu traduzi. O que é o Real Storage? É um substituto para o File Storage e o ZIL. E ele também é interessante que tem um caminho simples para você converter já uma base que você tem em File Storage e ZIL para Real Storage, para um banco relacional. E você pode também reverter a coisa, pegar no banco relacional e colocar de novo no File Storage com ZIL. E você também pode migrar, pegar uma instância de Real Storage no Oracle, colocar no Postgre e do Postgre para MySQL, mas isso ainda eu não testei. Mas é possível. Eu testei, nesse exemplo eu vou fazer um exemplo prático de como funciona. Você converter um banco, o File Storage com ZIL, com Real Storage no Postgre e fazer o inverso também. E ele é projetado para, de acordo com o desenvolvedor, ele é projetado para sites com grande volume. Múltiplas instâncias de ZODB podem compartilhar o mesmo banco de dados. Isso também o ZIL faz, mas o Real Storage não requer ZIL. Ele usa o Psycho. E de acordo com alguns testes, o Real Storage no Plot tem uma condição melhor que a combinação de ZIL e File Storage. Quem já trabalha com ZIL, ele já sabe que às vezes não funciona da forma esperada. Enquanto que o File Storage toma mais tempo para iniciar, à medida que o banco de dados cresce, devido à detecção de todos os objetos de memória, o Real Storage inicia isso mais rapidamente. E ele suporta um GNU IPEC e ele é livre open source também, licenças EPL 2.1. E aqui tem um benchmark aqui, dos conectores de Oracle, os File Storage, que vocês podem ver depois. Eu vou passar logo para a parte de Postgre. Por que Postgre? E na documentação, o desenvolvedor ele fala que com o melhor desempenho que ele conseguiu foi com PostgreSQL. Por quê? Primeiro, Postgre ele já tem estabilidade, ele foi feito para isso. Ele já está no nível de maturidade muito grande. Replicação, você pode estender essa capacidade de alta disponibilidade para a sua aplicação ZOP, multithread, segurança SSL, criptografia, que o ZIL, File Storage, o ZIL ainda não tem isso, e licença BSD e capacidade de armazenamento. E vou mostrar um cenário agora de uma implementação que vocês podem fazer ali depois dessa receita de bolo. Eu estou usando aqui o Debian R4, que é a última release, o Postgre 8 e o ZOP 2.10.5. Fiz um ambiente aqui no cenário. E quando usando ali a distribuição Debian, eu precisei de alguns pacotes base, Video Essentials e alguns pacotes e o conector para SQL do Python. Ok, então fiz alguns ajustes no Postgre, uma coisa bem rápida mesmo. Instalei o Postgre com Debian, muito fácil. Só dei um pedido de install, coloquei o Postgre para ouvir todas as requisições e dei permissão para minha instância de ZOP a terem acesso ao Postgre. Aí reiniciei, legal, o Postgre já está funcionando. Agora, aqui eu criei uma base de dados chamada ZODB. Eu dei o nome ZODB para ficar bem sugestivo. Criei um usuário também ZODB com a senha e dei permissão de superusuário para ele, só para ele poder fazer o que eu queria entender lá dentro. Porque quando você inicia a instância de Real Storage, ele cria uma série de coisas lá, uma série de objetos dentro do Postgre. Isso é interessante pra caramba. Então aqui baixei o ZOP 2.10.5, fiz a compilação, instalação. Isso aí é bem simples. E agora a parte interessante, instalando e configurando o Real Storage. Eu peguei a última versão do SVN, fiz a instalação. Essa instalação é bem simples, eu testei, se vocês fizerem isso em casa, vocês vão isso vai funcionar legal no Debian. E é interessante que antes de você poder usar o Real Storage, você precisa aplicar um patch de validação de checagem. Há dois patches no Real Storage, um para a versão 3.7, um do ZODB e outra para a versão 3.8. Então não vai funcionar se você não aplicar esse patch. E esse patch ele não vai impactar em nada na forma que o ZOP lê os objetos. Ele só vai impactar se você está usando o Real Storage. É interessante aqui, depois que eu instalei, eu apliquei esse patch. Tem um patch para essas duas versões de ZOP. Com o patch aplicado, aqui eu criei uma instância aqui com um usuário comum.
E aqui eu instalei o conector do post para o Zope, para me acessar, que ele acessa. A comunicação do RealStorage eu faço com o banco relacional. No post, através do Psycho também, fiz a instalação dentro do Prometheus. E agora a parte interessante. Lá no seu ZopeConf, da sua instância, o que vai ter? Você vai ter aqui uma entrada, um bloco padrão do ZoDB, onde ele armazena o quê? Os dados no file storage, dentro do sistema de arquivos. E é interessante que quando você trabalha com uma base muito grande, por exemplo, com 6 GB, essa coisa não funciona direito. Era para funcionar, mas não funciona muito bem. Quem já trabalha com um banco maior deve ter passado por alguma experiência parecida. Então, com tudo isso feito, você só precisa colocar aqui o banco que você aquele banco que você criou, o usuário, o IP do seu post e a sua senha de admin. E agora é interessante também ativar o modo de debug para você ver as informações que ele levanta. Beleza? Então, eu criei um usuário novamente. Porque quando eu criei a instância anteriormente, eu criei ele dentro do file storage. Agora esse usuário que eu estou criando, esse usuário admin, esse usuário ele vai ser criado dentro do post já. E agora eu inicio o Zope aqui. E ele vai aparecer um monte de mensagem, criando tabelas, criando uma série de coisas dentro do post e o Zope rodando aqui funcional. Isso aqui é bacana. Vou logar no usuário que eu acabei de criar e aqui, ó. E aqui eu tenho aqui o RealStorage de intimidade rodando com o Zope, trabalhando de forma legal. E é interessante, agora, uma parte interessante disso é quando você já tem um projeto. Quando você inicia um projeto do zero, até aqui vai funcionar, você pode iniciar o seu projeto, mas se você já tem um projeto com file storage, como é que eu vou fazer? Existe um utilitário no RealStorage chamado ZoDB Convert, que você pode converter um projeto que você já tem com file storage para RealStorage. E isso é uma coisa muito legal de fazer. Fiz várias experiências e funciona muito bacana. De file storage para RealStorage e vice-versa. Eu não testei de banco relacional para relacional, mas diz a lenda que funciona. De acordo com o desenvolvedor, mas deve funcionar. Você pode converter, esse seu DB Convert é bem bacana, bem interessante. Aqui nessa receita de bolo que eu fiz, vocês podem testar, isso aqui vai funcionar se vocês estiverem usando o Debian Edge, tudo isso. Vou deixar disponível para vocês testarem e começarem a disseminar isso. Né? Isso é uma coisa interessante. Porque com o post você tem a capacidade de balancear e fazer muita coisa bacana. Toda a estabilidade do post usar nos seus projetos de Zope Clone. Então isso é bacana. Então eu espero que com isso as pessoas parem de reclamar, mas o Zope é lento, o Clone é lento e essa coisa toda. Eu acredito que é um grande salto assim, para quem desenvolve o Zope Clone. Então é interessante aqui, para você fazer uma migração de file storage para RealStorage, você tem que criar um arquivo. O arquivo precisa ter extensão alguma, só um arquivo texto, e o arquivo texto você tem que colocar source. O source é o local onde está o caminho do seu file storage, da ATFS, e o destination é o seu banco relacional. Eu criei um outro banco aqui chamado ZoDBConv, com o mesmo usuário e pelo post, e executei o utilitário, como superusuário, ZoDBConvert. Ele armazena isso aí no file system quando você instala o RealStorage, ele fica acessível. O arquivo que você acabou de definir agora é verbose para você ver as mensagens dos registros, um monte de registro maluco em hexadecimal que só o ZoDB entende, mas é bom ficar vendo aquelas coisas na tela, eu acho até legal. Por isso que é bom pôr o verbose. Foi bacana. Agora quando você dá um configure, você fica vendo lá um monte de coisa e nem sabe o que é, mas você sabe que está fazendo alguma coisa. E o make está, isso é bacana de ver, eu acho até legal. E o verbose ajuda você a não perder esse hábito, né? Legal. E é interessante que tem uma opção aqui, tem uma opção chamada aqui que ela funciona bem. Isso quando você faz a conversão de file storage para RealStorage, o clear ele funciona legal. Ele apaga a base que tem lá, apaga tudo. Mas o inverso, quando você faz de RealStorage para file storage, não funciona. E é bacana. Então você pode ter um banco novo e essa coisa vai funcionar. Para um banco de 1 GB vai ser legal, mas para um banco de 6 GB eu acho que vai levar um pouco de tempo.
dependendo do equipamento. Tem projetos que eu conheço que tem um banco de 100 GB, file storage, uma coisa monstruosa. Eu acredito que talvez leve até 25 de dezembro, se começar amanhã, eu acho que talvez ele consiga fazer essa migração. Talvez até menos, não sei, dependendo do equipamento. Mas é bacana isso, funciona bem. E agora o inverso, revertendo. Se você mudou de ideia, não, quero voltar para o file storage. Criar um patch que faça com que o ZODB fique mais rápido, que rode na velocidade da luz. Beleza. Então eu vou deixar de usar o Postgre e vou usar o file storage novamente. Eu não sei se isso vai acontecer, se o Diffuser vai fazer uma coisa extraordinária dessa. Mas caso ele venha a fazer, então você pode reverter a coisa. Então é interessante aqui que o arquivo ele vai mudar em só alguns poucos detalhes. Eu vou criar aqui o arquivo restore to file storage, e o destination é o meu file storage, e o source é meu banco relacional. É o inverso. Então isso funciona legal. No DevEd eu precisei instalar um pacote chamado Python 2.4 ZODB. Eu estou usando o Dev porque o Dev tem muita coisa legal, já está num repositório, funcional, estável, então é muito fácil de você fazer tudo seguindo a receita de bolo. Essa receita aqui. Instalei porque precisa de algumas API de persistência, timestamp, e esse pacote fornece isso quando você vai reverter a coisa. Então, ou você pode criar uma nova instância, ou a instância que você já tinha lá, apagar todo o conteúdo do var. Remover, aí sim, você pode exportar novamente as libs do Python que está lá no teu local onde você instalou o Zopo, e fazer a atualização. ZODB Convert, Restore to File Storage, verbose para ver aquelas coisas bonitas na tela, no terminal de Shell. E em seguida, quando ele faz essa atualização, ele cria alguns arquivos como root. A atualização é feita com o usuário e o superusuário, e você só precisa mudar a permissão para o usuário que executa o Zopo. E é bacana que isso funciona legal. Funcionou bacana, consegui trazer, testei, vai funcionar bacana. Nessas duas versões que estão homologadas. E tem algumas coisas que você pode fazer de tuning também, dentro do bloco de file storage, aquele bloco lá. Começa com file storage, real storage e termina com real storage. Essa opção ela é interessante, que ela reduz o tráfego dentro do banco. Isso é muito bacana. Vocês podem ler, isso aí foi da tradução que eu fiz da documentação. Inclusive eu mandei para o Tiesopo a documentação, eles ainda não publicaram. Se tiver alguém do Tiesopo, moderador, eu peço que possa publicar a tradução da documentação do Real Storage, para quem quiser ter mais acesso. Eu fiz a tradução, está no meu site, que eu vou passar também. E tem outra coisa interessante também, um outro tuning que você pode fazer, que é desabilitar o coletor de lixo. Isso aí também ele tem os prós e os contras, que está aqui, vocês podem ver, isso também é interessante para aumentar a performance dentro do Postgre. E aqui tem o site, eu fiz o site aqui do Real Storage, e os assuntos relacionados a Real Storage, eles são tratados na lista ZODB. E aqui também o ZODB Convert, que é um utilitário que vem dentro do Real Storage. E aqui no meu site, eu tenho uma tradução dessa documentação do Real Storage. Quem quiser acessar, né, vou disponibilizar os slides que também está no site. Vocês podem consultar e ir dentro da documentação. E tem uma parte de FAQ lá interessante, que as pessoas perguntam, eu posso fazer um select dentro do... Uma pergunta interessante que tem no FAQ é se uma pessoa pode fazer um select dentro do Real Storage. Não, por quê? Porque a forma que os dados, que o ZODB ele trabalha os dados, é uma forma que só ele entende. O ser humano comum não sabe como é que está. Ele cria umas tabelas malucas lá que só ele consegue interpretar. Então não faz muito sentido. Mas uma coisa interessante que eu acho que para o desenvolvedor isso é transparente. Ele vai continuar desenvolvendo a aplicação dele como se estivesse desenvolvendo por file storage. No entanto, ele está armazenando tudo num banco relacional. E se você entra no projeto e já existe uma infraestrutura pesada de Postgre em cluster, você pode aproveitar toda essa infraestrutura para iniciar um projeto, né, de Zopo Clone. Beleza. Então, bacana, então, é isso. Essa palestra ela é mais uma receita de bolo. E se vocês seguirem essa receita, acho que dá para implementar.
foi testada e vai ser bacana. Se tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail aí, mas vai funcionar legal. Quem tem pretensão de começar a usar um banco relacional, melhorar a performance da sua aplicação, eu acho que é uma coisa que tem muito a contribuir para a comunidade. E se alguém tiver alguma pergunta... Beleza. Bom, você falou de usar isso aí com back-end do Zope. Queria saber se dá para você armazenar objetos com Real Storage sem estar usando o Zope também, como você pode usar o ZODB. Armazenar objetos sem estar usando o Real Storage? Usar o Real Storage como banco de dados orientado a objeto. Não, porque é o seguinte, na verdade ele usa o conector PsychoPG. Ele só serve como storage para o ZODB, entendeu? Então, ele só vai funcionar nessa forma. Ele foi feito para isso, só para trabalhar com o ZODB como storage. Funciona embaixo do ZODB. Então, isso, você poderia usar o ZODB com ele como storage. Então, isso, ele só é um storage para o ZODB. Mas toda a estrutura, quando está aparecendo quando ele está criando toda a estrutura do ZODB, ele cria uma estrutura, mesma estrutura do ZODB dentro do Real Storage. E ele só usa como armazenagem, mas a estrutura fica dentro do Postgre, a mesma estrutura que o ZODB usaria no File Storage. Mas ele só vai usar com compilação. A resposta à minha pergunta é sim, porque eu posso pegar e usar o ZODB como usaria normalmente no File System, fora do Zope. Isso. Ok. Alô? Você tem alguma benchmark de um site antes e depois? Qual a porcentagem de melhoria em termos de performance? Tem sim. Quando você baixa o Real Storage, tem lá um benchmark mostrando algumas coisas. Você pode ver um arquivo de OpenOffice. Tem lá vários benchmarks em alta concorrência e muito bacana. Quando você baixa, você vai ver um arquivo de OpenOffice com isso. Inclusive eu mostrei um slide lá, que é um benchmark que eu tirei da documentação dele. Lá tem várias coisas, comparando com File Storage, comparando com MySQL, comparando com Oracle, então dá para ter uma visão do desempenho, né? Muito obrigado, Rogério.